Mais uma vez voltamos aqui para bater o nosso bate-papo sobre ferramentas que aumentam o seu faturamento. E aí você deve estar novamente perguntando, putz, eu vou sair daqui agora, quanto é que eu vou gastar? Pô, esquece, cara. A gente vai aqui bater um papo da mesma forma que acontece no nosso grupo VIP aí. As perguntas estão acontecendo, acho que os views lá estão mostrando que as perguntas estão ficando mais interessantes, porque tem muita gente com dúvidas sobre as ferramentas que a gente está falando, porque simplesmente você chega lá na internet e fala assim, vamos aumentar a venda, coloca produto e tudo mais. Então, entenda uma coisa, existem umas coisas chamadas temas e outras chamadas ferramentas. O tema que a gente está falando aqui seria aumentar faturamento, aumentar venda, aumentar grana, bufunfa, fechou? E a ferramenta que a gente vai precisar para fazer esse tipo de trabalho é uma outra chamada ticket médio. Beleza? Então, a gente vai falar como aumenta seu ticket, a sua venda e seu faturamento usando o ticket médio, mas um pouco mais esmiuçado. Porque no último bate-papo que a gente teve, muitas pessoas fizeram questionamento aqui, porque eles não estavam conseguindo colocar isso em loco na sua empresa de uma forma mais simples. Então, a gente vai agora abrir um pouco mais o ticket médio e você vai entender qual é a função dele e por que da importância de você entender sobre essa ferramenta, que é uma das mais importantes quando a gente fala de internet. Partilhar aqui, conforme a gente falou. Entrando aqui a questão de aumentar vendas, é importante falar para vocês, estou te vendendo nada nesse primeiro momento, né? A gente está aqui passando coisas que você pode estar colocando na tua empresa aí de uma forma grátis. Você não vai gastar um tostão para implementar isso aqui, você só precisa entender. E aí entra a frase que a gente vai repetir essa frase ao longo de muito tempo, que vocês vão ver vídeos meus, mas assim, conhecimento não é poder. Poder é o que se faz com o conhecimento. Eu custei para aprender isso ao longo da minha carreira, mas depois eu entendi que assim, as pessoas me davam conhecimento e eu não sabia o que fazer com ele. Hoje, se você conseguir entender o que a gente está falando aqui no nosso treinamento, eu tenho certeza que você vai chegar na sua empresa e falar assim, putz, era isso que ele queria falar, eu vou ganhar um pouco mais de grana agora. Aí começa a aumentar, consequentemente, suas vendas. E a ferramenta que a gente vai esmiuçar hoje, que a gente já falou no primeiro ponto lá, será o ticket médio. Mas agora a gente vai pegar o ticket médio e esmiuçar para você entender um pouco melhor e implementar aí na tua empresa de uma forma grátis, sem gastar um tostão. Só foco em aumentar a sua venda. Aumentando a sua venda, consequentemente, você vai lembrar do Daniel lá na frente, aí a gente entra no outro patamar. Mas nesse aqui agora, a gente não está falando de gastar uma bufunfa para você fazer isso, apenas aumentar suas vendas. E, como eu disse, tem pessoas que vêm passando aí no private, no privado aí, que seria o nosso WhatsApp, e aí eu vou incluindo lá na lista de distribuição dos cursos que vem apresentando para a gente, tranquilo? O WhatsApp nosso lá é isso aí, tranquilo? Vou deixar ao longo do nosso treinamento mais uma vez na tela, vou botar também na descrição do vídeo e me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas, tranquilo? Como a gente falou que vai abrir essa caixinha chamada Ticket Médio para poder facilitar a vida de vocês, eu vou começar a ensinar para vocês o que é analisar dados, tá? Muitas vezes, a gente recebe as informações e a gente acaba pagando para trabalhar. E eu tenho muito medo, porque os empresários, quando pelo menos me contratam para fazer consultoria, nesses pelo menos 87 empresários que já passaram em loco lá no nosso treinamento, eles têm muitas dúvidas sobre como é que pega essa ferramenta e coloca lá na ponta. Por quê? Porque eles pegam outros cursos, outros livros, e eles não abrem a cabeça da pessoa para colocar em exemplos práticos do dia a dia. São exemplos muito macros, e aí ele não encaixa no teu negócio. A gente vai começar com exemplos macros, a gente vai chegar com mediano, e depois a gente vai entrar no micro para poder facilitar a tua inclusão no seu negócio. Tranquilo? Então, vem comigo aqui agora que você vai aprender algumas informações importantes. Isso aqui é uma pesquisa feita na internet, e eu falo para você o seguinte, você sabia que o ticket médio é uma das métricas mais citadas quando o assunto é de sucesso de vendas? Afinal, como é que esse negócio funciona para dar essas vendas para a gente? Você vai aprender daqui a pouquinho, tranquilo? Um outro ponto é o seguinte, por que você deve olhar para os valores médios de suas vendas? Por que você tem que olhar isso? Cara, isso aqui é muito importante. Você vai entender ao longo do nosso bate-papo, beleza? E você vai ver que vai ser uma forma muito simples. A separação, a pontualidade dos seus funcionários são importantes para você. Como é que ele pode não atrapalhar você em aumentar o seu custo na aquisição de clientes, que é o CAC, muito famoso aí nas redes sociais, beleza? E também o seguinte, você às vezes coloca um funcionário para trabalhar junto com outro e você não tem noção de qual é o melhor horário. Você vai ver que você vai aprender tudo aqui nesse bate-papo que a gente vai fazer, tá? Resultados e oportunidades de melhoria. É o que eu costumo dizer o seguinte, o cavalo branco passa na nossa frente, a gente não pega. Então, esses resultados e oportunidades de melhorias, vocês vão pegar aqui, tranquilo?
Saber classificar como satisfatório ou não. Eu gosto muito desse item 4 aqui, porque é o seguinte, às vezes você paga para trabalhar. E eu quero dar um exemplo de um restaurante que também já fiz esse trabalho. E nesse restaurante, eu lembro que o maître, né, o garçom recebeu uma reclamação, o maître foi até a mesa para tentar solucionar, o maître foi lá e trocou o prato a primeira vez. O prato voltou, quando chegou na mesa, o prato foi questionado de novo, ele voltou e trocou o prato pela terceira vez. Quando ele trocou o prato pela terceira vez, e eu fazendo a consultoria, eu perguntei ao gerente se o gerente tinha noção de que o maître estava trocando o prato pela terceira vez. E aí eu fui surpreendido de que o maître foi lá na mesa da pessoa e perguntou se ele conhecia como é que se fazia o prato. E a pessoa falou que já tinha comido aquele prato. E você via nitidamente, que eu não sei se estava desculpa, se estava com a amante, com namorada, ele estava exatamente tentando se exibir para um prato que o prato estava perfeito, mas o cara não conhecia o prato. Então é aquela pessoa que às vezes chega para você e fala assim, eu queria um espaguete, o cara traz um miojo, ele, não, isso não é o que eu pedi. Então a gente tem que entender o público que a gente está fazendo. Então tome muito cuidado. Esse exemplo que eu estou falando para você pode acontecer no seu restaurante, pode aparecer na sua empresa, pode aparecer de repente na tua auto center, pode aparecer em qualquer outro segmento, desde que você não entenda quem é o seu cliente. Às vezes, o seu cliente chega lá e questiona um negócio que você não está preparado para poder estar respondendo para ele, porque você não pergunta. Da mesma forma que eu estou conversando com você aqui agora. Se eu falasse para você o ticket médio por alto, pode ser que você, com vergonha, né? Que é uma das outras frases que eu sempre defendo, que é o seguinte: eu prefiro ser imbecil 5 minutos do que idiota por resto da vida. Então, todas as vezes que eu entro fazer consultoria, lembre-se, a empresa do cara está rodando, as coisas estão funcionando, e eu não sou o sabichão que vai chegar lá e vou, já sei tudo, Não. Eu pergunto tudo sobre o negócio da pessoa. Pode ser que eu aprenda muito mais do que ensine. Eu acho que isso é que a gente tem que estar preparado. Então, no seu negócio, tome muito cuidado, porque às vezes você paga para trabalhar simplesmente porque você não prestou atenção no público que você colocou lá dentro da sua empresa. E às vezes ele não é o público que você precisa. E você vai aprender a estudar esse público aqui comigo, nesse treinamento, que vai ser bem top e bem calmo para você aprender. Fechado? Então, vem comigo mais uma vez, vamos lá. E aqui, como a gente falou, definindo métricas, né? Você pode ver que todas as vezes que a gente conversa com a pessoa, a gente fala assim, cara, que métrica você tem de referência? Uma vez perguntei para o empresário, eu cheguei para ele e falei assim, como é que você sabe que uma pessoa é bem ou mal sucedida? Aí ele falou assim, quando tem dinheiro. Eu falei, então é só ter dinheiro? Aí a pessoa, não, quando tem dinheiro e tem tempo. Eu falei, então você já está me dando 2 pontos, dinheiro e tempo. Beleza, se a pessoa tem dinheiro e tempo, porque assim, tempo é igual para todo mundo, dinheiro nem tanto. Mas se a pessoa tem esses 2 pontos, ela é bem-sucedida? Não, mas se ela tiver um filho, aí quer dizer. Então, o que são métricas, né? Porque a gente está batendo papo aqui. Você precisa definir quais são as métricas que você quer ter de referência. Porque se você só quer ganhar dinheiro, eu já entrei em empresas que as empresas faturavam 1,5 milhão por mês, 10 milhões por mês, e sobrava no bolso do dono nada. Estava sempre devendo. E se ele tivesse uma empresa que faturasse 20 mil e sobrasse para ele 15? Era melhor trabalhar numa de 1,5 milhão ou trabalhar numa de 20 sobrando 15? Entende? Eu acho que essas métricas, elas são importantes para você definir o que você quer da sua vida e definir o que é a sua empresa, onde sua empresa quer chegar. Então, poxa, Daniel, eu sei que eu preciso de 30 mil por mês para poder viver. Eu preciso de 3 mil por mês para poder viver. Então, você chegou à métrica de que tem que sobrar na sua empresa como um prolabore 3 mil. Fechado? Então, a gente começa a definir métricas. Então, começam os primeiros pontos, né? Vamos pensar numa métrica diária, né? Como a gente vem falando aqui. A primeira métrica seria, se você cria uma métrica de acompanhar as suas vendas diariamente, você vai saber qual é o melhor dia da semana e você vai saber se é melhor de manhã ou de tarde. Veja se faz sentido e se tem coerência no que eu estou te falando. Quando eu começo a acompanhar isso diariamente, a minha métrica vai ser diária. Beleza, se ela é diária, eu vou conseguir definir qual é o melhor dia da semana e eu vou conseguir definir se é de manhã ou de tarde. Bom, a minha métrica é por hora. Eu vou saber qual é a melhor hora que eu faço e a escala de funcionários. Rapaz, parece um negócio muito simples. E é simples. Mas eu não sei por que as pessoas dificultam tanto. Eu fui gerente de banco e as pessoas chegavam no banco 10 horas e tinham que sair às 4 horas da tarde. Então, o que acontece com a gente? Não dava para eu pegar um caixa e botar um caixa às 3 horas da tarde e não dava para botar um caixa às 8 horas da manhã.
Então, você definir um melhor horário para essa pessoa, você consegue ali encaixar um cara, de repente, 15 minutos antes e um outro começando a fechar o caixa 15 minutos antes para casar e um outro saindo 15 minutos depois e chegando 15 minutos. Assim, com essa melhor hora e melhor escala de funcionário, você sabe, se de manhã você tem que botar um cara... Quantas vezes eu entrei em padarias que chegava lá na hora de atendimento, estava a pessoa chegando atrasada ou então chegando num horário para poder compensar o horário, mas, cara, pão é de manhã. O melhor horário de vender pão é de manhã ou de tarde. Aí você vai compensar uma pessoa de manhã e de tarde? Pelo amor de Deus, né? Não faça isso no seu trabalho, preste atenção. Pô, tem gente que, sei lá, academia. Eu morro de rir porque eu vou para academia, geralmente eu vou muito cedo, né, cara? Eu gosto muito de... Quando dá 9 horas da manhã, eu já malhei, já corri, já caminhei, já fiz tudo. 9 horas da manhã, já, a cabeça está 220 por hora. E aí tem gente que acabou de acordar e está indo para academia 9. Mas só que de manhã, cara, tem vários empresários. E os personagens, acho que eles querem trabalhar às 10 horas da manhã. Assim. Geralmente o empresário acorda 5, 6 horas para poder cuidar da saúde para depois trabalhar. Aí se você é vamos pensar um personal, eu acho tudo bem, você pode até estar trabalhando de 9 às 10, mas eu vejo a academia bem vazia nesse horário, quando eu tenho oportunidade de ir, ou então meio-dia, 1, entende? Ali quem vai no horário do almoço é o cara correndo. Eu acho que você poderia dar um pouco mais de atenção, entendendo qual é a melhor hora e escalar melhor os seus funcionários, que seja numa academia, por exemplo, ou até num restaurante, né? Se eu faço mensal, imagina eu chegar mensalmente e falar para você assim, vou colocar os caras que mais vendem ou que menos vendem nos meses que eu mais tenho oportunidade de venda. Eu não estou falando aqui que eu quero tirar a meritocracia do cara, não. Até porque é o seguinte, o cara que vende para caramba, ele vende qualquer mês e ele merece escolher o mês dele de férias. Isso aqui é um critério de melhoria de vendas. Se você chegar na tua empresa, colocar uma métrica de que quem tira férias é o cara que melhor vende, pô, você acabou com o problema que você tinha de RH, que as pessoas ficam brigando. Pô, o cara só tira férias em dezembro. Cara, meritocracia. O cara é o que mais vendeu no ano, ele escolhe o mês de férias. Você acabou com o problema do RH. Tem gente que fica lá brigando, brigando, brigando. Fala, mas por que você está brigando, cara? Qual é o melhor vendedor? Esse aqui, ele escolhe. E aí, se você não correr atrás para vender mais, cara, você vai depois dele, não tem jeito. Um outro ponto que eu falo aqui contigo, assim, eu chegava lá para escolher férias e falava, Beltrano, bota 3 meses aqui, Ciclano, bota 3 meses aqui, beleza. Se você entende que dessa métrica de escolha de férias, você vai pegar 3 meses para cada um para depois você se adequar, você vai ver que às vezes você nem tem discussão por isso. Isso às vezes é simplesmente ego, porque a pessoa fala assim, você deu para ele, a pessoa quer o mesmo mês dela, mas se você cria uma métrica para não ter problema de RH, é só colocar 3 meses aí. Primeira métrica, melhor vendedor escolhe. Segunda, olha os 3 meses, você vai ver que nem sempre batem, mas se bater, melhor ganhou. Acabou o seu problema, você não tem mais, definir uma métrica para poder não ter mais problema de RH, viu? Vou dar um exemplo aqui de métrica real, né? Que a gente fala de tantas coisas, né? Mas a gente fala de vendas, fala de entregas e tudo mais. Vamos pegar o YouTube. Você está aí vendo o vídeo no YouTube, então vamos pegar a métrica do YouTube. Qual é a primeira essência? São 3 métricas essenciais para o canal fazer sucesso, mas qual é a primeira delas? Bom, a primeira métrica mais importante dele, minutos assistidos. Você pode ter 1 milhão de pessoas no teu canal. Quantos minutos assiste? 30 segundos. Então, quer dizer, você tem 1 milhão lá, mas não tem uma métrica importante que seria minutos assistidos. E essa daqui é a principal que o YouTube está. Tranquilo? Na tua empresa, é o quê? Venda de combos? A gente vai falar um pouquinho mais, mas que combos? A gente vai começar a mostrar isso. Como falamos no YouTube. Segundo, inscrito no canal. Se você tem novos inscritos, se você tem inscritos perdidos. Ele começa a ver quem saiu, quem entrou no teu canal para poder comparar. Fechado? E a terceira são visualizações, que assim, parece que é uma métrica óbvia, né? Então, eu vou ler para vocês assim, deixamos ela por último para não ser a mais importante. Se suas visualizações crescem mensalmente, temos um bom indicador de sustentabilidade do canal. Entende que é um negócio real? Isso aqui, qual é a métrica do YouTube? Pô, se o YouTube, que é o maior canal de vídeos do mundo, tem métricas, por que a sua empresa não tem? Daniel, o YouTube é uma mega gigante. Cara, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, pense grande. Decore isso. Né? Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, pense grande, igual as grandes. Copie, cara. Olha. Daqui a pouco você vai começar a ser referência no teu segmento e aí você vai ter que ser sempre criativo, né? Eu já citei isso em outros vídeos. Falo a mesma coisa para minha filha. Eu não peço que a minha filha seja a melhor da escola. Eu peço sempre que minha filha seja melhor do que ela mesma. Por quê? Porque no dia seguinte que ela for líder ou que ela for a primeira, ela não vai ter de quem copiar, ela vai ter que ser criativa.
Então, seja criativo. Não adianta, a gente pode copiar até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que a gente precisa da nossa identidade. E aí a gente começa a seguir as métricas que a gente define. Fechado? Bom, vamos começar a analisar os dados, como a gente falou aqui agora. Vamos pensar o seguinte, né? Como a gente falou lá do diário, a gente falou o seguinte, olha que legal, cara. Quando eu falo de métricas diárias, eu consigo fazer negociação com fornecedores. Por quê? Porque eu faço compras mais coerentes. Como é que eu faço compras mais coerentes? Imagina o seguinte, eu compro uma porrada de produtos. Vou dar uma ideia aqui de, sei lá, de uma distribuidora de bebidas, né? Um bar, alguma coisa assim. O cara vai lá e compra aquela venda casada, porque lá, não só lá, mas em Auto Center, você tem aquele pneu, que é um pneu remold, você tem... Eu posso te falar aqui um perfume, que de repente não é o perfume que mais vende no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Aí o cara vai e te entuba sempre produtos que não são produtos que giram. E você tem o mesmo prazo de pagamento para os produtos que giram. Mas como você não olha as suas vendas diariamente, ou que seja um período onde você criou métricas para analisar, você acaba comprando produtos que não giram. E aí, só para você ter ideia, quando você pega um produto que não gira e fica lá no teu estoque, você tem um custo de estocagem, você tem um custo de dinheiro que está parado lá, que não roda, e geralmente essas pessoas, quando vendem para você, vendem 4 vezes, 5 vezes, e ainda botam juros em cima. Aí você perdeu o dinheiro de todas as maneiras. Por quê? Porque simplesmente você não está fazendo compra coerente. Você que é dono de franquia, você sempre tem que comprar mensalmente um valor com a pessoa aí, que é o franqueado master aí, beleza? Mas se você aprender a comprar certo, se você olhar no teu contrato, ele não te obriga a comprar os produtos que não giram. Olhe teu contrato e compre produtos que giram. E aí, se você tem que comprar 100 mil por mês, você vai comprar 100 mil de produtos que giram, mas você tem que ter a métrica de análise. Entende como é que facilita a sua vida para fazer a negociação com o teu fornecedor? Você vai chegar para o cara e falar o seguinte, olha, eu quero 100 mil, mas eu quero produto tal. E não vai deixar o teu vendedor te empurrar produtos que não giram, porque você não analisa. Então, comece a analisar isso. Beleza? Escala de plantão. Vamos dar uma ideia aqui, cara? Vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Você faz uma escala de plantão, peguei empresas assim também de auto center, que o cara fazia escala de plantão no início do dia, que era a hora que o cara às vezes passava ali para poder consertar o carro ou deixar o carro durante o dia para ir para o escritório dele, e você faz uma escala de plantão que não tem ninguém de manhã. Imagina uma lanchonete, cara. Pô, perto de casa tem uma lanchonete lá, cara. Você sempre vai no atendimento, os caras não estão lá. Eu falei, cara, como é que uma lanchonete, na hora do café da manhã, não tem ninguém atendendo? Eu não consigo entender como é que você monta um negócio que o cara não está lá para atender no horário teu de pico. É porque você não analisa o horário de pico. Você não analisa a hora que as pessoas vão. E aí você está fazendo o quê? Não, ela está chegando um pouquinho depois porque ontem ela saiu tarde, está compensando hora. Cara, compensa a hora de outra maneira. Compensa a hora, sei lá, de sábado, domingo, não sei como é que funciona o teu negócio, mas não compense na hora que mais gira. Pegue o seu negócio, analise o seu negócio a fundo. Perfil de público. Quantas vezes eu vejo pessoas colocando produtos numa data que... Pô, vou te dar um pequeno exemplo, né? Jovens e cursos próximos, vamos pensar aqui, cara. Curso de inglês é terça e quinta, estou chutando, né? Terça e quinta, aí você vai e faz uma promoção segunda. Porra, é incoerente demais, cara. Você sabe que o curso é terça e quinta, você tem que botar para ferrar lá, velho, é terça e quinta. Ah, Daniel, mas tem todo dia. Tranquilo, então faz todo dia, mas se não tem todo dia, analise. Pô, quarta-feira, igreja, tem os cultos e tal. Quarta-feira, velho, tu vai botar promoção terça. Não, cara, arrebenta lá na quarta, vai lá, enche os caras, traz os caras para você, cara. Agora você vai botar escala. Não tem como, você tem que entender teu público, e aí, consequentemente, você vai conseguir aumentar teu ticket médio, ou de repente criar um produto, um combo, alguma coisa para aquele específico horário. E você traz gente. Consequentemente, o que acontece contigo? Você gasta menos dinheiro com CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Aí você fala, por quê? Porque você conheceu o teu público. Agora você sabe público, você sabe o dia que vem, a hora que vem, você sabe que combos, você sabe quais produtos o cara consome de hora em hora. Se você quiser, você olha tudo, você olha para a tua loja, você nunca mais vai olhar a tua loja, o teu estabelecimento de uma forma que você sempre olhou. Difícil? Negócio tão simples, sem custo nenhum para fazer. Concorda? Bom, então vamos calcular dados, como a gente falou aqui também. Vamos pensar o seguinte, né? Como é que a gente calcula isso? O primeiro passo, quando você começa a calcular o teu ticket médio, é venda total realizada pela quantidade de produtos que você fez, beleza? Então, imagina assim,
Você pegou num ano, vendi num ano 1,5 milhão, aqui para ficar redondo, tranquilo? Então, eu pego esse 1,5 milhão e divido por quê? Por 12. Total do ano, 1.500, dividido por 12, 125. É simples assim. É assim que calcula. Quais são os riscos que você tem, perdão, quais são os riscos que você tem de calcular por uma venda total de ano, né? Bom, primeiro, como é que eu vou saber qual o produto mais vendido? Qual o mês com melhor venda? Se eu dividir por 12, simples. Quem é o seu melhor vendedor? Aqui você não pega nada disso, mas pelo menos você já começa a macro entender que por 12, tua empresa faz 125. Você começou a pegar o macro aqui, tranquilo? Aí daqui a pouco a gente começa a entender qual produto que eu mais vendo, qual produto que me dá mais margem, qual mês com melhor venda, e aí, consequentemente, começa a entender quem é o meu melhor vendedor e pega esse melhor vendedor, quem sabe, até para treinar outros, concorda? A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui para frente. Mas aqui é o básico. Então, qual é o básico? Eu pego o ano inteiro que eu vendi, divido por 12, descubro qual é o meu ticket médio por mês. Fechou? Meu ticket de venda total por ano, 1.500, dividido por 12, 125 mil reais. Fechou? Se tua empresa não é desse tamanho ou menor, não importa. É só pegar isso aqui e fazer a conta, é igual. Beleza? Agora vamos pensar no macro, como a gente falou dessas análises de questões, né? A gente está falando aqui de como calcular, vou passar um pouquinho aqui para o lado facilitar, né? A gente está falando de como calcular. Então, como é que a gente calcula esse negócio? Acho que vai ficar melhor aqui. Sugestões de análise, né? Está ali o nosso título, mais tranquilo. Então, macro. Pensando nisso, a gente vai falar, como falamos aqui, do período financeiro, não, o período versus o financeiro, que a gente pegou num ano, dividiu por esse valor, e a gente consegue, consequentemente, agora separar por mês. Se eu pegar para você e falar que assim, o período financeiro, separe por mês, eu posso separar por semana e posso separar por dia. Fechou? Olha como é que começa do macro e ele vai começando aí para um cenário melhor. Peguei o ano, se eu tenho um fluxo de caixa, se eu tenho um sistema, se eu tenho alguma coisa, eu vou começar a analisar. Vou separar por mês e vou falar assim, cara, fevereiro é muito ruim. Ah, fevereiro é muito ruim porque tem carnaval, ou porque tem... Cara, não importa, tem segmentos que o carnaval arrebenta. Tem segmentos que o ano inteiro, tipo uma escola de samba. O cara, em fevereiro, segura o ano inteiro. O resto do ano não é... Tem a pipa, vamos pensar assim. Mas é o carnaval que o cara ganha grana, concorda? Então teu segmento, de repente, tem uma semana, que é a semana, pô, tipo, a primeira semana do mês é que segura o mês todo. Tu vai descobrir. Terça-feira é o melhor dia, tu tem que segurar o resto da semana. Se você analisar, você vai descobrir. O foco aqui é descobrir os melhores e piores dias, gastar menos com CAC, que é custo de aquisição de clientes, novamente falar com vocês. Por quê? Porque se você descobre que é terça-feira, você vai compensar o horário das pessoas na quinta, vai compensar na quarta, mas na terça-feira não. Na terça-feira você não vai dar folga para as pessoas. Pelo amor de Deus, cara. Iniciar o entendimento do micro, como a gente falou, começa no ano, separo por mês, separo por semana e separo por dia. Depois eu vou começar a separar em outros pontos. Mediana, venda versus funcionários. Eu vou pegar a venda do ano inteiro, vou separar por funcionário, funcionário ano, aí eu vou ver quem entrega a meta, quem não entrega a meta. E às vezes eu estou desmerecendo um cara, desmotivando. Você sabia que tem muita gente que sai da tua empresa simplesmente porque ele sabe que vende pra caramba e você não dá o mesmo valor para ele? E quantas vezes eu vejo gestores, eu lembro do banco, cara, eu lá ralando pra caramba, bati as metas, aí chegava meu gestor, pô, já sei que você bateu a meta, mas faz um pouquinho para poder me ajudar. Eu ficava assim, cara, como é que esse cara fica com essa equipe e ele não resolve a equipe dele e fica só pedindo para um? Aí no dia que eu peço férias, eu acabou a agência, entende? Então acho que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que acaba desanimando, porque vai lá, seca a fonte de um cara que todo mês tem que segurar uma equipe nas costas. É mais fácil você pegar esse cara, chamar esse cara no canto para poder fazer um treinamento com eles, né? Falando de relógio, quem nunca entendeu de relógio, que vai ser o nosso próximo tema, o que é relógio? É para saber se o cara está na onda da venda. Tipo, se eu tenho que vender 100 por mês, eu pego 100 e divido por 4 semanas, que dão 25. E aí, se eu divido por 5 dias na semana, vira... Perdão, eu falei de... Vou botar 10 mil aqui para ficar mais fácil. 10 mil, aí divido, dá 2.500. Por semana, a gente vai falar de 2.500, né? Se eu colocar por dia, dão 500 reais por dia. Se eu boto 500 reais por dia, se o cara na segunda-feira não vendeu 500 reais, ele tem que vender na terça-feira 1.000 reais para compensar o de segunda-feira. Se ele não vendeu na terça-feira 1.000 reais, na quarta-feira ele teria que fazer 1.500, e eu falo para você assim, se na segunda ele não vendeu, na terça não vendeu, na quarta não vendeu, esquece. Esquece, não vai entregar.
Quando a gente cria um relógio e a pessoa fica aquém desse relógio em torno de 10%, se ele ficar longe desse relógio de 10%, não entrega. Experiência própria, tá? Isso aí eu vou te falar de todas as empresas que eu fiz segmentos aí, todos. O cara tem uma meta para entregar, 2.500 por semana. Se na primeira semana ele não entregou 2.500, na segunda semana ele não entregou 5.000, dificilmente ele entrega o ano. E isso acontece muito em concessionárias de venda de carro, em venda de produtos, que, cara, o cara deixa tudo para o último mês. Eu não sei por que o brasileiro não gosta de... Eu acho que é sofrimento, né? A declaração de imposto de renda em um mês inteiro, o cara gosta de declarar no último dia. Fico pensando, por que tu não fez tudo que tinha que fazer no início do mês? Que aí tu se prepara para o próximo mês, tá mais tranquilo. Não, vou deixar para a última semana. De repente, não sei se é emoção, né? De repente o cara pode morrer no meio do caminho, mas, desculpa, cara, eu adoro relógio. Eu adoro trabalhar com relógio. E a gente vai ter o próximo tempo sobre isso aí, tá? E aí você pode pegar os melhores vendedores e fazer as melhores práticas. Por quê? Porque você vai chegar para os caras e falar assim, quem são os seus melhores e piores vendedores? Você vai pegar o cara e vai fazer o quê? Uma clínica de objeções. O que é uma clínica de objeções? Por que você não conseguiu vender, cara? E assim, é um bate-papo adulto, tá? Tem gente que fica com vergonha. Eu não vou fazer essa pergunta na frente das pessoas porque eu vou expor meu funcionário. Não vai expor nada. Vai chegar para o cara e falar assim, ô, por que você entregou? Começa com quem entregou. Fala, pô, cara, como é que você entregou? Pô, porque eu fiz isso, peguei 10 ligações, liguei para 20 pessoas, tomei 10, não, 10 aceitaram. Aí você já começa a entender que tem que ter 20 para poder acertar 10. Aí você chega para as pessoas, ligaram para quanto? O cara, não liguei para ninguém, por isso que você não vendeu. E ali você pode pegar as boas práticas, entende? E aí o que acontece contigo? Eu tendo um relógio, uma reunião de direcionamento, que são coisas importantes, o relógio você vai conversar com as pessoas todos os dias. Vou frisar aqui para você, liga para o banco 9 horas da manhã, entre em contato, de repente, eu lembro do girafas, tá? Porque eu vi isso acontecendo, os caras sentados lá para poder direcionar, não sei se de repente o prato, entrega, qual horário de pico, qual horário que um ia almoçar. Você já imaginou no restaurante você botar o garçom para almoçar meio-dia? Esquece, cara, vai dar problema. Botar o cozinheiro para meio-dia, melhor, né? Vai pegar o cozinheiro, é igual o cara que faz alinhamento do carro e balanceamento. Pô, você chega numa loja que o horário de pico é 9 horas da manhã, você bota o cara para ir no banco para fazer um pagamento. Pô, pelo amor de Deus, cara, esquece isso, não funciona. Você tem que olhar a tua empresa com as métricas que você definir. Fechado? E aí, como é que eu consigo agregar valor? Como é que eu aumento vendas e faturar mais, para ter mais grana no objetivo? Vamos lá? Então, como é que eu posso estar vendendo mais? Aí a gente começa a agregar valor nesse ticket médio. Primeira coisa que a gente faz, né, cara? Pô, pós-venda, isso aqui é tão simples, gente. Mas tu não sabe o poder que tem de você atender um cliente e falar assim, posso fazer um cadastro teu aqui na hora que você leva a conta? Pô, bota teu nome aqui, seu telefone, não precisa nem mais de e-mail tanto, tá? Eu adoro e-mail, mas eu acho que o e-mail, se você... Eu não sei o que acontece na população, né? Pedi minha filha para ligar, a minha filha não sabia usar o telefone, cara. A minha filha tem 12 anos, então ela fala assim, não sabia usar o telefone, só liga no WhatsApp. Vou falar para você sim, cara. A gente tem que abrir a cabeça mesmo assim. Minha filha, eu cheguei para minha filha e falei, filha, às vezes não vai ter internet, é assim que liga, isso aqui é um telefone, sabe? Telefone, não é câmera, não sei, brincando, mas ela começa a rir também, porque a gente esquece que o telefone agora, o nome é telefone, né? Smartphone, né? Quando a gente fala, mas assim, cara, se você mandar uma mensagem no WhatsApp para qualquer uma pessoa, pô, o cara clica, velho. Ainda mais se essa mensagem tiver escrita Feliz Aniversário. Putz, o cara te responde. E a gente não usa isso para aumentar o nosso ticket médio. Por quê? Porque se você manda para um cara no mês de aniversário dele, falando assim, vem, vai dizer que você não coça teu bolso para chegar aquele mês de aniversário lá, vem aquelas promoções, fala que você tem 10% de desconto. Você compra mais do que você ia comprar, cara. Na verdade, você compra, você nem ia comprar, você compra. O cara tinha 100% de zero, ele não ia vender nada. Ele vendeu um negócio e perdeu uma margem de 10% de algo que ele não ia vender. Então, cara, pós-venda para fidelizar cliente, isso aqui é demais, cara. Pedir indicações de descontos, assim, você pode pedir o cara, dá um desconto, me indica alguém, cara. E o cara pode voltar aqui, que isso acontece direto em academia. Me indica 3 pessoas aí, talvez é grátis, né? Assim, é direto isso. Entrando 3 pessoas aqui, pô, no curso de inglês, curso de não sei de onde, fala aí que um mês é grátis. O cara tinha 100% de zero. Você colocou 3 pessoas para dentro, ele tirando a tua mensalidade, você botou 3 pessoas que vão pagar o resto da vida para ele lá, sei lá, até terminar o curso. Então, essa questão é muito importante para você fazer isso. Legal? Perdão, aqui. Bom, criar combos. Eu botei aqui para você essa questão de criar combos, comida e bebida. Eu vou falar para você assim, quantas vezes a gente vai naquele restaurante, pô, aquele bolinho de bacalhau, aquela caipirinha,
Isso é uma venda cruzada, porque ali você consegue agregar alguma coisa. Pô, cara, aquele pastel, né, aquele arroz piamontese, quer dizer, você acaba lembrando do restaurante. E se você tem algum estabelecimento, tipo, pô, cara, aquele ali é o melhor alinhamento do Rio de Janeiro. Porque tem gente, quando escreve o melhor preço, cara, preço por preço, a gente procura o mais barato. Quando a gente agrega valor no nosso negócio, eu estou te falando que eu já saí em vários. Quando eu chego num restaurante, esse final de semana eu tive a oportunidade de conhecer agora Campo do Jordão. Quando a gente sentava no restaurante, chegava para o cara e falava assim: qual é o carro-chefe da casa? Eu adoro quando o cara fala isso, porque aí tu vê se o garçom conhece ou não a casa. Aí o cara pega e fala assim: o nosso carro-chefe, ele não precisa nem olhar o cardápio, porque ele já sabe qual é o produto que mais vende. E aí tu chega perto de uma pessoa dessa que abre o cardápio, fica procurando esse aqui, esse aqui. Eu falei: "Ih, sabe que vai vender. Como é que você consegue vender um negócio para agregar valor? Agregar valor, você não pode fechar a carta. Tem um italiano que eu adoro, onde eu moro, que quando eu chego no cara, eu já não sei nem o nome do prato. Ele vai lá e coloca para mim, porque assim, é um prato que ele inventou. Eu não sei falar o nome do prato, mas ele já sabe que é o prato que eu quero. Por quê? Porque ele agregou valor e eu, para comer massa, vou nele. Por que eu não como em outro lugar aqui, sei lá, um nhoque, alguma coisa? Porque eu vou nele. Agregou valor. E outra coisa que acontece aqui contigo é o seguinte: premiação de funcionário, cara. Funcionário que entrega. Se você der para ele uma viagem, às vezes não é dinheiro, porque pensa o seguinte, né? Vou contar uma história que aconteceu comigo, né? No MBA que estava fazendo, junto com os amigos, a gente fazendo sobre uma cachaçaria, é, essa cachaçaria até é famosa, tá? A gente entendeu que ele adquiria cana em outro estado, né? Porque era cana de melhor qualidade, que era no Nordeste. O negócio ficava ali em parte de Alferes e ele comprava cana do Nordeste. Só que, cara, o que acontecia? O cara lá na cana, ele cortava um caminhão de cana e se ele conseguisse cortar dois num dia, ele recebia 2 dias, no outro não ia trabalhar. Arrebentava a gente, cara. Porque a gente precisava dos caminhões lá, quanto maior a produção, melhor para a gente fazer produção. Só que o cara não ia, porque ele recebeu 2 dias, né, cara? Então, para que ele vai lá no segundo dia, né? E aí, o que a gente fez, cara? A gente começou a dar premiação para a família dele juntos. A gente chegou lá e falou que assim, ó, se o cara vier trabalhar, não faltar, se ele conseguir entregar os objetivos e tudo mais, ele vai ganhar um eletrodoméstico. Então, a gente entendeu que o eletrodoméstico era o ponto importante para a vida dele ali. E aí a gente amarrou a esposa dele, a família toda, não deixava nem o cara faltar. Por quê? Porque ela ganhava também. Então, você tem que valorizar teu funcionário. Uma viagenzinha, um cliente que entra, quantas vezes a gente pega aquele cartão fidelidade, o pessoal cola aquele papelzinho, dá uma carimbada, cacete, olha, cara, 10 minha conta, 11ª é tua. Você volta lá, cara, porque a sensação de se dar bem é maior. O negócio pode não ser até meia boca e tal, mas, pô, economizei 2 vezes no mês, quase 3, vamos pensar assim, né? Se eu trabalho 22 dias, se cada 10 eu ganho um, eu vou lá 22 dias e 2 eu ganho. Concorda? Por que você não faz isso aí no seu estabelecimento? Ah, Daniel, eu não sei como é que eu faço. Então, pô, pensa em pneu, cara. Pensa em corte de cabelo. Pensa em venda de roupa. Você compra 10 roupas, sei lá, assim, que nem aconteceu comigo agora. Comprei as camas lá das casas que eu estou fazendo para construção. O cara chegou para mim e falou assim: ó, cara, mas o cara lá não te deu um travesseiro. Eu achei tão engraçado. Porque eu sei que o travesseiro não era o negócio mais caro, mas o carro, você vai comprar a cama lá, mas não vai ganhar o travesseiro. Olha que travesseiro legal. Ele botou na cama, deita aí no travesseiro. Eu achei tão maneira a abordagem dele, porque assim, ele estava quebrando objeções. E eu acho que é isso que a gente precisa treinar. Tranquilo? Bom, como a gente falou, o próximo tema a gente vai falar um pouquinho sobre relógio de vendas, mas eu queria voltar um pouquinho para falar sobre essa questão de valor agregado. Gente, nosso estabelecimento sempre tem alguma coisa que a gente possa estar agregando. A gente não pode deixar de agregar valor para isso. Amanhã você vai entrar no teu estabelecimento e vai falar assim, cara, aqui é o melhor lugar de alinhamento, aqui é o melhor lugar de venda de travesseiro, aqui é o melhor lugar de venda de, não sei, mas você vai criar um produto-chefe do teu negócio. Com isso, você vai conseguir aumentar o teu ticket médio, vai agregar valor ao teu produto. Se você tem um estabelecimento de venda de bebidas, que seja, cara, bota um carro-chefe bebida. Eu lembro que estava vendo uma coisa em Jurerê Internacional, cara, a champanhe mais cara da noite lá era R$ 7.000. E assim, ele criou uma metodologia de que quando alguém compra uma champanhe de R$ 7.000, ele bota os garçons para aplaudir, para bater palma, para tirar onda. Aí, cara, o cara do lado, querendo tirar onda, vai comprar duas.
Aí, quando um compra duas, os caras ficam batendo, saem lá de bater palma de um, aí o cara que comprou um compra mais duas. Por quê? Porque ali, cara, virou disputa de ego. Então, no teu estabelecimento, você pode estar colocando algum combo caro, que tem sempre gente querendo mostrar para a gatinha, né? O pessoal do lado. Você pode colocar os medianos, que você encaixa bem ali. Não tem problema nenhum. Pneu tem que, pô, você andar num carro, que o pneu não seja, sei lá, escolhe a marca aí e fala, pô, um carro tem que andar com esse pneu, não dá para andar com outro, tudo, mas tudo bem, eu tenho outro, mas aquele ali é aquele ali. E aí você consegue agregar valor para isso. Agora, você precisa entender que ali dentro, cara, quando entrar, ele não está levando o carro dele para... Cara, te dar um exemplo que aconteceu comigo aqui de venda cruzada, de agregar valor na venda para a gente aumentar o ticket médio, consequentemente. Fazer a revisão do meu carro, fui na Honda, meu carro fez um ano com 7.000 quilômetros rodados. Carro da família, né? Aí eu levei o carro e o cara chegou para mim e falou assim, ô Daniel, tem que trocar a pastilha de freio. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, pô, cara, pastilha de freio do carro de 7.000 quilômetros, um ano, não... cara, tudo bem, assim, o recomendado é trocar. Você tem como assinar um termo aqui para mim que se acontecer algum acidente, a Honda não se responsabiliza, porque a responsabilidade é tua, porque eu te falei para trocar. Cara, ele me deu um documento lá escrito, se acontecer a fatalidade, sua família tiver um acidente. Cara, eu comecei a ler que me deu vontade até de chorar, cara. Me deu um sentimento de culpa, assim, né? De eu estar assinando um documento que é, deu, ele está passando a responsabilidade de algo que é dele mesmo, tá? Desculpa, para mim, e eu saí de lá, assinei, porque assim, eu sei que com 10.000 quilômetros, vou trocar uma pastilha de freio, mas só que eu saí de lá com a sensação de falar assim, cara, esse bicho é agressivo na venda. E uma coisa é certa, se você não for agressivo na venda, teu funcionário não vai ser ninguém, vai ser. E eu não saí dali pensando assim, pô, cara miserável, nunca mais volto. Não, eu entendi que o cara estava falando, olha só, meu procedimento da loja é essa, a métrica da empresa é essa. Eu tenho que falar para você, se você vai pegar ou não, isso é problema dela. Tranquilo? Então, saindo um pouquinho, como eu te falei, a gente vai falar um pouco do próximo tema de relógio de vendas. Eu estou vendo ali que tem um WhatsApp ali, pessoa me perguntando, daqui a pouco eu tento responder, mas, como eu te falei, eu boto todo mundo aqui para assistir esse treinamento sem apresentar todos os nomes, né? Porque tem muita gente que não gosta de colocar a empresa dele aqui, que fica com vergonha de, o cara vai entrar na minha empresa, vou ver o problema que eu falei lá. Tranquilo? Mais uma vez aqui está o telefone da gente e eu vou parar, interromper aqui o compartilhamento para dar as ponderações finais, tranquilo? Queria muito agradecer a vocês que vêm aqui fazendo perguntas, as perguntas estão vindo cada vez mais interessantes, né? Outro dia, um amigo meu até falou assim, pô, Dani, você estava com outra pegada no teu canal, que você tinha um pouco mais de views e tudo mais. Eu falei assim, cara, então, mas empresários, eles têm dificuldade de achar um canal de qualidade que possa estar seguindo. Então, se você achou interessante esse tema, agora é um pedido de empresário para empresário. Eu quero que você divulgue aí para as pessoas que você conheça, porque eu tenho certeza que esse negócio está começando a atingir outras pessoas que têm um perfil de qual a gente está buscando. A gente está buscando aqui pessoas que ter um treinamento melhor, uma qualificação melhor e, consequentemente, a gente consegue, sim, estar ajudando que o empresário não quebre e que possivelmente adquira mais funcionários ou que cresça, que tenha outras filiais. Tenho certeza que são temas interessantes, com histórias do dia a dia, com temas acadêmicos adaptados à nossa realidade, mas de uma forma bem leve, tranquilo? Você viu que a gente falou aqui. Eu não tenho nessa oportunidade como colocar uma pessoa de férias sem ter a meritocracia de melhor vendedor. Eu não tenho como colocar uma pessoa para poder folgar ou banco de horas no pico de hora que eu tenho da minha empresa. Dei o exemplo aqui de restaurante, de lanchonetes, eu vou lá tomar um café, quando eu chego lá, tá a mulher no caixa e atendendo no balcão. Falei, pô, mas por que a outra vai chegar um pouquinho mais tarde, enquanto ela saiu mais tarde? Falei assim, cara, então essa escala tá errada. Se você faz uma escala dentro da sua empresa, você consegue. O pessoal aqui está trabalhando no final de semana e está fazendo a escala errada. Então, bota uma escala de manhã com uma que segura um pouco mais a onda, outra de casa, de repente. Se você coloca uma pessoa de casa, simplesmente você para de pagar o combustível, você para de pagar sei lá, o vale refeição, quer dizer, aí conversa com o teu contador aí, tenho certeza que você vai ver umas outras partes, dicas aí que a gente vai colocar em outro vídeo, beleza? Mas eu queria agradecer mais uma vez aí você que acompanhou o nosso canal e, lógico, testa esses comentários aqui embaixo, testa esses comentários que tenho certeza que a gente vai estar respondendo e não se esqueça de mandar uma mensagem para que eu te coloque lá no grupo dos empresários que eu fico mandando as mensagens. Fechou? Daniel Couto Lima, mais uma vez para vocês. Eu tenho certeza que, se fez sentido, você vai permanecer comigo.
Fechado? Até a próxima.